O assunto de hoje é extremamente importante. Eu diria que é a base, na verdade, para a gente conquistar uma comunicação leve, liberta, potente. E do que eu estou falando? Sobre como as nossas crenças limitantes podem atrapalhar na hora da gente se comunicar. Para início, eu vou começar explicando um pouquinho, então, para quem não é tão familiarizado com esse assunto, o que são as nossas crenças limitantes. As crenças, elas são as nossas verdades, os nossos pensamentos, tudo que a gente acredita sobre a gente e sobre o mundo. Então, por exemplo, se eu acredito que eu só posso casar depois dos 20 anos, ou depois de me formar, isso é uma crença. Se eu acho que para eu ser feliz, eu preciso conquistar $1 milhão. Isso é uma crença também. Em relação à comunicação, é a mesma coisa. Posso acreditar que eu não sou capaz, eu posso acreditar que o que eu falo não tem valor, que o palco não serve para mim, que falar sobre as minhas emoções com as pessoas próximas a mim, o que eu sinto, não é algo legal. Isso são crenças que eu desenvolvi na minha vida. E como a gente desenvolve as crenças? Baseadas na nossa história de vida. Então, tudo que a gente escutou, tudo que a gente viu, que a gente viveu, presenciou, isso tudo vai alimentando a formação dessas crenças, principalmente até os 7 anos de idade, que é a nossa primeira infância, que a gente chama. Se eu fui uma criança que escutei muito dentro de casa, meu filho, cala a boca, fica quieto, você só fala besteira. Que tipo de crença eu vou desenvolver em relação a mim? Que realmente o que eu falo é besteira, o que eu falo não tem valor, não importa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me calar. Seja no meu dia a dia, no meu trabalho, as pessoas próximas a mim, ou em público, principalmente, porque em público tudo ganha uma potência ainda maior. Se o que eu falo não tem valor, imagina se eu vou vir a público falar sobre isso. Então, intolerância ao erro é uma outra crença, eu não posso errar. Então, pessoas que tiveram uma criação muito dura, que não podiam, de forma alguma desviar do que está pensado, do que está planejado, sendo apontadas, humilhadas o tempo todo. Essa pessoa vai ter uma intolerância ao erro com ela muito grande. Então, na hora de se comunicar, seja no dia a dia, mais uma vez, ou em público, se eu não posso errar comigo, imagina se publicamente eu vou poder. Então, tem muita gente também que tem crença de não merecimento. Pessoas também que tiveram uma vida muito de punição, de culpas. Quem carrega culpa, tem essa tendência de se autopunir. Então, se eu sou culpado, eu não mereço. E se comunicar publicamente, se comunicar em público é um lugar extremamente nobre. Ocupar um espaço, um palco, um espaço diferente da frente das pessoas, entrar em evidência, se tornar visível para essas pessoas que têm essa crença é algo muito desafiador muitas vezes. E esses programas são inconscientes. Eu estou carregando isso, está se reproduzindo em mim, dentro do meu inconsciente, de uma forma que muitas vezes eu nem tenho ideia. É como se fosse um software de computador mesmo, que vai sendo, não é que toda vez que eu vou para falar em público, eu penso isso de uma forma tão racional, mas isso tá rodando ali embaixo. E o que a gente precisa fazer? No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa que a comunicação sempre foi, por mais que tenha sido algo bastante fácil para mim, eu sempre fui aquele cara que estava no meio da roda de amigos lá falando, era o orador da turma, trabalho com comunicação há mais de 10 anos como repórter de TV, era de uma outra forma. Por quê? Pensando um pouquinho no meu autoconhecimento, que eu fui percebendo isso desde que eu entrei nesse processo para me trabalhar, para me conhecer. Eu vim de um histórico de rejeição. Sempre foi um dos maiores medos da minha vida, que na verdade, um dos maiores medos do ser humano é ser rejeitado. E de que forma, então, quando eu me comunicava, uma palestra ou no trabalho, no dia a dia, muitas vezes também, ou com as pessoas também próximas a mim, eu estava sempre fugindo desse medo de rejeição. E de que forma isso aparecia? Eu estava sempre pensando, será que eu estou agradando? Será que está legal? Será que estão gostando? E se eu errar? Tinha muita intolerância ao erro também, uma necessidade absurda de perfeição, que é algo que de forma alguma, que não existe.
A perfeição, outro dia um aluno meu do Fluxo falou uma coisa fantástica, que ele falou que a perfeição é como o horizonte. Ele está lá, ele é lindo, mas a gente nunca alcança ele. E por que não alcança? Porque a perfeição, porque ela simplesmente não existe. Então é tão importante a gente parar para se analisar, para se olhar e entender essas questões emocionais. Porque a partir do momento que eu entendo essas questões emocionais, eu consigo fazer escolhas mais conscientes do que eu quero e do que eu não quero para a minha vida, baseado na pessoa que eu quero me tornar. Por exemplo, a partir do momento que eu entendi esse histórico de rejeição, esse medo de rejeição, e que eu estava buscando a aceitação, muitas vezes, ao me comunicar, eu paro, olho para isso e falo, olha, não quero mais isso para mim. Não é o que o outro está pensando que vai definir se eu me sinto rejeitado ou não. É a forma que eu me relaciono comigo. Só que para isso eu tenho que ganhar consciência sobre isso num primeiro momento. Então hoje, por exemplo, quando eu vou para uma palestra, e o que me dá muito mais força e é muito a forma que eu trabalho em comunicação com as pessoas que vêm até mim no Fluxo, é me imbuir do meu propósito. O que eu estou ali para comunicar? Então, a apresentação é a hora de entregar alguma coisa para alguém. Que mensagem eu quero levar para o mundo? Eu, Felipe. Que mensagem você quer levar para o mundo? Qual é o seu propósito de vida? O que você quer espalhar por aí? E a partir do momento que eu me empodero disso, que isso ganha uma potência muito maior, uma importância muito maior, todos esses pensamentos de será que eu estou agradando, será que as pessoas estão gostando, será que está sendo legal, e se eu errar, isso tudo começa a perder muita força. Percebem? Porque não faz, deixa de fazer sentido. O que importa é de fato o que eu estou entregando. E algo que eu estiver entregando já está produzindo um resultado naquelas pessoas, uma apresentação, uma performance, é para o seu público, não é para você. Comunicação é serviço, não é sobre mim, é sobre o outro. Então é muito importante que a gente ganhe essa consciência do nosso lado emocional. O que está passando por trás? A analogia que eu uso, que eu gosto muito, é que se eu não fizer esse trabalho, é como se eu quisesse plantar alguma coisa num solo que não está fértil, que está doente, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Que são de verdade as nossas emoções. A partir do momento que eu cuido desse solo, que eu limpo ele, que eu adubo ele vai ficar muito mais fértil para eu jogar sementes do que eu quiser semear ali. Então essas sementes vai ser o meu conteúdo, que eu vou apresentar depois, o que eu quero falar na minha apresentação, que técnicas de oratória eu vou usar, que movimentos eu vou fazer, isso tudo. Só que o resultado disso só vai ser muito mais potente se eu tiver feito esse trabalho emocional no primeiro momento. Isso é um pilar muito importante que eu trabalho com as pessoas no Fluxo, tanto no presencial quanto no online, para que vocês tenham um resultado muito mais potente e muito mais consistente para levar para a vida toda. Público, entenda como público, você pode estar falando para 500 pessoas ou para 2 pessoas dentro da sua casa. Também é o público, só muda o tamanho. Então esse ajuste do emocional é fundamental em ambas as situações, na nossa comunicação em geral, na nossa vida. Então fica aqui o meu convite para você conhecer um pouco mais do meu trabalho no Fluxo Online, a jornada para potencializar a sua comunicação. Está aqui o site, é só clicar. E também você pode baixar aqui o meu e-book gratuito, que são os 7 erros que você deve evitar durante uma apresentação em público. Tem um conteúdo super legal.